Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Gley Freitas, bem-vindo a mais um canal aí, mais uma resolução de exercício de cálculo 1. Chegamos na quinta aula da semana 4, ok? Antes de tudo eu peço para você que já acompanha o canal, que já gosta do canal, que o canal já tem sido agregador aí para você, tá bom? Nos seus estudos, já deixa aquele joinha, não deixa de se inscrever se ainda não se inscreveu, assinar o sininho lá para receber as notificações, comenta aí, tá bom? Que aí aumenta a visualização para outras pessoas também o seu comentário. Tudo bem? Vamos para aula? Vamos aprender mais um exercício? Então vamos lá, presta bem atenção. Agora a gente tem um exercício que está vinculado à aula anterior, tá bom? Ele pede, o exercício anterior a gente pediu para calcular uma área, tá? E para a gente calcular uma área a gente descobriu um valor de y. Nós descobrimos um valor de y em relação a x e descobrimos o valor da área, né, daquele triângulo em relação a x. E aí ele vai pedir o quê? Vai pedir, se você não viu a aula 4 da semana 4, vai lá, assiste aquela aula para você entender e vir para essa aqui, tá bom? Então vamos lá, usando a expressão obtida no exercício anterior, determine a equação da reta do feixe que determina o triângulo de área mínima, tá? Então olha só, quando fala de triângulo de área mínima, tá falando que a gente deve encontrar o ponto mínimo dessa área. E quando a gente fala de ponto mínimo, o que entra aí? Ponto de mínimo, ponto de máximo, lembra? Derivar uma vez a função vai me dar pontos críticos, pode ser ponto de mínimo e ponto de máximo. Então quando você ouvir essa questão aí de área mínima de um triângulo, área máxima de um triângulo, você deriva aí, tá totalmente relacionado com a derivada disso, tá? Então, eu já copiei aqui o que nós encontramos no exercício anterior, que é o valor da área em relação a x, utilizando a mesma expressão, tá? Então, se eu quero a área mínima, eu vou derivar essa área. Eu quero encontrar o ponto mínimo da área. Então, eu vou pegar essa função e derivar. Quando eu vou derivar isso aqui, eu já vejo que é uma divisão de duas funções aqui. Então, logo eu vou usar a regra do quociente, tá? Deriva o que está em cima, vezes o de baixo sem derivar, menos o de cima sem derivar, vezes o de baixo derivado. Tudo isso dividido pelo de baixo sem derivar ao quadrado. Essa é a regra. Já deixo aqui bonitinho para você. Vou derivar então rapidão, porque você acredita que já está acostumado. Derivada de x ao quadrado, expoente dá 2x. Que era 2 fica 1, então 2x vezes x a menos 4, menos x ao quadrado repete e vou derivar x a menos 4. Derivada do menos 4, que é um número constante, é 0 e derivada de x é 1. Então logo, derivada de x menos 4 é só 1. Tá bom? 1 mais 0 não preciso colocar, fica 1. Logo, 1 vezes menos x ao quadrado dá menos x ao quadrado. Vou fazer a distributiva aqui. 2x vezes x é 2x ao quadrado. 2x vezes menos 4 é menos 8x. Menos o x quadrado que está aqui. Tudo isso dividido por x menos 4 ao quadrado. Tá bom? Logo, eu vou chegar na seguinte derivada. O que é x ao quadrado com x ao quadrado eu posso somar ou subtrair. Tá? Então 2x ao quadrado menos x ao quadrado vai ficar só x ao quadrado. O menos 8x fica sozinho aqui, então fica x ao quadrado menos 8x. Tudo isso dividido por x menos 4 ao quadrado. Então a derivada de x ao quadrado sobre x menos 4 é x ao quadrado menos 8x dividido por x menos 4 ao quadrado. Eita, quanta informação, né? Mas chegamos aqui na derivada da área. Bom, lembra que eu falei para você como que encontra os pontos críticos, né? E aí no caso a gente quer o ponto de mínimo, né, da função da área. Então a gente tem que igualar isso aqui a zero. Então eu vou igualar essa derivada a zero para eu descobrir o valor de x dela, tá? Então, x ao quadrado menos 8x sobre x menos 4 ao quadrado, tudo isso, igual a zero. Se o denominador não pode ser zero, lógico que é só o numerador que vai ser igual a zero. Então fica x ao quadrado menos 8x igual a zero. E aí, como tem aqui uma equação de segundo grau indeterminada aqui, né, incompleta, eu vou pegar e vou isolar o x que é comum aqui, ó, x
que tem tanto aqui quanto aqui. Tira um x daqui, fica só um x. Tira o x daqui, fica só um menos 8. Então, x aqui é igual a 0. Para isso aqui ser igual a 0, ou isso aqui é 0, ou isso aqui é 0. Então, ou x é igual a 0, ou x menos 8 é igual a 0. Então, x menos 8 é igual a 0, passa o menos 8 para lá, fica positivo, x igual a 8. Então, ou x igual a 0, ou x igual a 8. Tudo bem? Só que a gente sabe, como é uma área mínima, o x não pode ser 0, porque aí não teria área nenhuma. Então, analisando graficamente, não teria um valor de área mínima aqui, porque o x estaria no 0, não teria área. Então, olhando graficamente, a gente desconsidera 0 tranquilamente e a gente vai adotar x igual a 8. É um ponto crítico aqui, tá? E como que eu sei se ele é ponto de mínimo e tal, né? O que eu faço? Vocês lembram? Não lembram? Tá? Vai aparecer a seguinte coisa, eu vou analisar aqui, descobrir um ponto crítico aqui, eu quero saber o ponto mínimo dele, e aí vou ter que saber algumas coisas aqui a respeito que não foi falado ainda, tá? Eu vou ter que descobrir aqui o coeficiente angular dessa reta, tá? Que eu não lembro aí se foi ensinado ou não. E eu vou ter que usar o valor de y aqui também, para eu poder descobrir esse valor ponto de mínimo aí, tá? Quando o x é 8, eu preciso descobrir qual que é o valor de y. E lá no exercício anterior, a gente descobriu o valor de y em relação a x. Lá no exercício anterior, a gente viu que y é igual a 2x sobre x menos 4, tá? Com isso, se eu pego esse x igual a 8 e substituo aqui, eu vou encontrar o y relacionado a ele desse ponto aqui de mínimo, né, do triângulo. Eu encontrei o x que vai ser do ponto de área mínima do triângulo e eu preciso saber qual que é o y desse ponto x. Quando x é igual a 8, qual que é o y dele para eu descobrir, tá? Então, o y, quando x é igual a 8, vai ser o quê? 2 vezes 8, 16. E 8 menos 4 é 4. 16 sobre 4 é 4. Então, quando o x é 8, o y é 4, olha só. Tá? Então, eu descobri um ponto aqui crítico, tá? Que a gente vai ver que é o ponto de mínimo, a qual o x é o mínimo valor de x para que a área seja mínima, ele tem que ser 8, é o mínimo, tá? Para que a área seja a menor possível é 8, e o y é 4. Então eu tracei a reta aqui, eu tenho dois pontos, o ponto 8, 0, x8, y0, e o ponto 0, 4, que é x0, y4. Tenho dois pontos aqui, e ele pede o quê? A equação da reta do feixe. Esse feixe aqui, ó, essa reta, determina essa área mínima. Nós achamos x igual a 8 e y igual a 4. Eu tracei aqui, ó. Essa é a área mínima, tá, do triângulo. Tá? Então, e aí ele quer saber justamente a equação dessa reta aqui, ó. E aí, para eu saber a equação dessa reta, é essa formulazinha aqui, tá? Ioiô, que o pessoal fala, ioiô sobre xoxô, tá? E cada um chama de um jeito aí, tá? Esse x menos x0, alguns já deixa aqui desse lado, tá? Que você passa para cá multiplicando. Eu sei que nas nossas aulas o professor ele gosta de deixar desse jeito, igual a equação da reta lá. Esse y0 é aquela f linha, esse m é o f derivado lá, tá bom? Esse ioiô aqui, igual a m, esse m aqui é o coeficiente angular dessa reta. Se ela é uma reta decrescente, logo esse coeficiente angular aqui ele é negativo, né? Tá? A gente já está acostumado. O que é o coeficiente angular? Na equação do primeiro grau não é ax mais b? Esse a é o coeficiente angular. A gente precisa descobrir ele, tá bom? Então, como que eu descubro esse m? Tá? O y eu não sei, o y é um valor y, o x é um valor x. O y0 eu vou escolher um dos pontos aqui, tá? Eu posso escolher o 8,0 ou 0,4. Vou pegar um dos pontos aqui e vou substituir aqui, tá?
Então, y0 vai ser, por exemplo, eu vou pegar esse ponto 0,4. Então, nesse ponto 0,4, o y é 4 e o x é 0, tá? Ponto x, y. Então, o y vai ser 4, y menos 4, y0 vai ser 4 e o x0 vai ser 0, x menos x0. E esse coeficiente angular, como que eu calculo ele? Coeficiente angular é o quê? É a variação do y sobre a variação do x, tá? Então, dessa reta nova aqui, desse novo triângulo. Qual que é a variação do y? É o ponto final do y menos o ponto inicial do y, tá? Quer dizer, o ponto final do y menos o ponto inicial do y. E qual que é a variação do x? É o ponto final do x menos o ponto inicial do x, tá bom? Então, a reta aqui, ó, pega os dois pontos. O ponto final está aqui. Qual que é o y desse ponto final? Ó, aqui é x e aqui é y também, tá? Não sei se está conseguindo enxergar. Eu tenho o ponto 0,4, xy dele, e tenho o ponto 80, xy dele. Se eu pego eu quero saber justamente essa diferença daqui e essa diferença daqui, tá? Então, o ΔY primeiro. O y começou aqui e terminou aqui. O y final é 0. Esse vai ser o final. E esse vai ser o x final. Tá? Esse vai ser o x0 e esse vai ser o y0, que é o inicial. Até que eu já substituí aqui, peguei esse ponto 0,4 para colocar aqui. Tá? Então, qual que é o y final? 0. Então, vai ser 0. Qual que é o y inicial? 4. Então, vai ser 0 menos 4 sobre x final menos x inicial. Qual que é o x final? 8 menos x inicial, 0. 8 menos 0. 0 menos 4 dá menos 4. 8 menos 0 dá 8. Vai dar menos 1 sobre 2. Então, o coeficiente angular, esse azinho aqui, é menos 1 sobre 2. Então, prova que ele é negativo porque é decrescente essa reta. E a relação de y para x é cada bloco de y, 4, x é 2 vezes maior. Então, onde 4 é 8, tá? Então, a relação menos 1 sobre 2. Esse é o coeficiente angular dessa equação da reta, que é uma equação do primeiro grau, porque é uma reta, tá bom? Logo, só substituir aqui, ó, y0 é 4, x0 é 0, substitui aqui e o coeficiente angular, que é esse m aqui, é menos 1 sobre 2. Com isso eu tenho valores para descobrir o valor de y em função de x, que é como a gente calcula uma equação da reta, né? Quando a gente vai falar a equação da reta lá nos outros exercícios que a gente calculou, a equação da reta tangente e tal, a gente acha y em função de x, é o jeito que é a imagem em função do domínio, tá bom? E aí eu vou isolar o y então daqui. Vou passar esse x menos 0 é x. Vou passar ele para cá. Vai ficar menos x sobre 2. Ó, menos x sobre 2. Vou pegar esse menos x sobre 2. Está o y menos 4 aqui. Está menos 4 aqui. Vai passar para cá positivo. Y vai ser menos x sobre 2 mais 4. Essa é a equação da reta do feixe que determina essa área mínima que nós descobrimos, que é o x igual a 8. Não podia ser 0 porque não teria área nenhuma aqui, tá bom? Não sei se ficou muito confuso, se ficou esclarecedor, mas quando pede área mínima e área máxima, você sabe que tem que derivar. Eu usei a equação do exercício anterior da área e a equação de y, o valor de y em relação a x do exercício anterior. Por quê? Porque eu derivei e encontrei o valor do ponto x crítico, que é o ponto mínimo aqui, tá bom? Já que eu encontrei o x, usei a equação do y em relação ao x para encontrar o y dele e montei essa reta da área mínima possível aqui. Achei a área mínima, achei a reta, agora eu precisava achar a equação da reta. Essa equação que eu uso com um ponto que eu escolhi como y0 e x0 e usando o coeficiente angular aqui. Eu descobri essa fórmula, eu preciso do coeficiente angular, achei, substituí os valores desse ponto que eu escolhi e descobri o valor da função de y em relação a x, que é essa equação da reta aqui. Essa equação garante
é esse gráfico aqui, ó, tá bom? Que é a área mínima, tá? Espero que vocês tenham entendido. Essa é a nossa quinta aula. Não deixa de comentar, se tem mais dúvida aí, compartilha, comenta. É a nossa aula, o quinto exercício. Fica com Deus e tchau!